Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre uma figura muito importante, melhor dizendo, uma função muito importante. Fica com a gente que você vai entender quem é o pai que exerce uma função de corte na relação desejante entre mãe e filho. E quero te lembrar que as matrículas para o nosso curso de formação em psicanálise já estão abertas. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e realizá-lo quanto antes. Quero lembrar que as vagas realmente são limitadas e o nosso valor promocional está acabando. Então, para você não perder essa grande oportunidade, clica no link da descrição e venha ser o nosso aluno. Não perca essa grande oportunidade de se tornar um psicanalista realmente qualificado. O que é o nome do pai? O nome do pai ele é pensado já na alcunha de Jacques Lacan. Jacques Lacan é um psicanalista contemporâneo de Freud, apesar deles nunca terem se encontrado, nunca nem terem trocado nenhum tipo de carta. Ainda assim, Jacques Lacan foi um grande intérprete do Freud. Há quem diga que ele subverteu as ideias do Freud. Eu acho que em certo nível isso é verdade, porque quando ele pensa o inconsciente, quando ele diz que o inconsciente é como uma estrutura de linguagem, ele vai dizer, então, a partir dessa perspectiva, que a única ética possível na psicanálise é a ética do desejo. Então ele vai assumindo aquilo que o Freud propunha, mas ao mesmo passo trazendo uma nova perspectiva, mas não abandonando os fundamentos da psicanálise no Freud. Por isso que quem lê Lacan, estuda Lacan, por mais que ele tenha uma linguagem arcana, arcaica, por mais difícil que seja, ainda assim é uma leitura freudiana, ou seja, é algo que ele está propondo como uma espécie de volta, que ele enfrentava, inclusive na época, algumas dificuldades com os próprios discípulos do Freud, aqueles que vinham depois do Freud, aqueles que subvertiam a psicanálise mesmo tendo estudado com Freud, chamando a psicanálise ou exercendo a psicanálise como uma espécie de psicologia do ego, do fortalecimento do eu, enquanto que não estamos preocupados com afirmações e construções que fortalecem a nossa identidade imaginária. Estamos preocupados muito mais com as perguntas que revelam, aí sim, a nossa incapacidade de sermos quem a gente diz ser plenamente. Mas quem é esse tal de pai? A figura do pai representada na psicanálise do Freud, ela vai ganhar um novo escopo agora na alcunha do Lacan. Então, quando ele diz nome do pai, ele está justamente dando a ideia de que nome pode representar qualquer coisa. Veja bem, qualquer coisa pode ser nomeada como pai. Então, isso aqui traz uma oportunidade muito interessante para a interpretação do complexo de Édipo proposto no Freud. Parece que no Freud existe a relação do filho com a mãe, então a relação posteriormente de um terceiro que exerce aquilo que a estrutura edípica vai orbitar, que é o complexo de castração. Há uma espécie de castração produzida na relação entre mãe e filho, filho e a mãe, ou filha e a mãe, isso nesse momento aqui não interessa tanto, e que exerce uma espécie de separação por ameaça da perda da genitália, por ameaça da perda do seu objeto fálico. Então, nessa ameaça, mitologicamente falando, a criança se distancia da mãe. Há uma espécie de recuo em relação à mãe, daquela tentativa de satisfação que a criança tem em relação à mãe, uma vez que a mãe representa esse objeto final do requerimento pulsional do sujeito. Ou seja, a mãe é o lugar onde a criança se satisfaz, é o lugar do qual ela quer habitar, quer estar. É por isso que a mãe é o objeto final, a princípio, de desejo da criança. Uma vez que a intervenção da figura paterna, isso a gente está falando principalmente no Freud, há então um distanciamento da criança da mãe, há um recuo, e ela vai então apontar nessa energia libidinal, pulsional, para agora novas atividades, como brincar, se relacionar com as crianças na escola. É como que uma entrada forçada no processo civilizatório. Agora eu preciso direcionar aos outros, meio que não mais verticalmente, mas horizontalmente, o meu desejo por alguma coisa. E agora posto nas relações, nas construções das amizades.
O que acontece no Lacan? Isso não muda, né? Vamos dizer assim, teoricamente falando, a proposta não muda. Mas o Lacan ele vai assumir uma nova postura em relação à figura que corta essa relação. Porque a figura que corta essa relação não é necessariamente o pai biológico, ou algum homem que assuma ali a relação com a mãe daquela criança. Isso também. Mas quando o Lacan propõe o nome do pai, isso está posto inclusive na metáfora paterna, o Lacan está assumindo a ideia de qualquer coisa exerce a função do pai. O que significa isso? Aquilo que representa o novo desejo da mãe, porque antes a mãe desejava o filho a mãe. Agora algo parece interromper esse processo. Só para tornar isso claro e facilitar toda a nossa vida aqui nesse vídeo, deixa eu te dar um exemplo muito simples. Uma mãe que tem o seu filho que é nomeado por ela, o seu filho que sente fome recebe o seio, o seu filho que chora recebe o seio, seu filho que sente sono recebe o seio, e aqui o seio eu estou falando sobre lugar de conforto, não estou falando somente de alimento, estou falando sobre toda a gama, todo o aparato psicológico, psíquico, de correspondência fisiológica que está sendo ali obtido e dado à criança também. E ali naquele momento a criança se satisfaz plenamente na mãe. Só que à medida que o tempo vai passando, vamos dizer, a mãe quer voltar a dormir. Então a criança acorda de madrugada e ela já não é como nos primeiros meses, no primeiro ano e meio. E ela diz, vai dormir, para de chorar. E aquela criança continua requerendo a presença da mãe. Quando cai no chão ela diz, levanta, você já é grande, você já sabe andar. E naquele momento começa a se estabelecer na criança uma espécie de pergunta, mas ela não me ama? Uma pergunta simultânea ela me ama e me odeia? O que está acontecendo? Então parece para a criança que há um novo desejo em relação à mãe que não é a própria criança. E então isso pode ser associado, atrelado à mãe que voltou a trabalhar. Então agora o trabalho é um novo lugar de desejo da mãe. Começou a ir à academia, a viver em festas com as amigas. Um novo lugar de desejo. Ela simplesmente teve um outro filho, que logo depois desse primeiro, teve que se dedicar a esse filho. Então aí surgem várias coisas, assim como o ciúme concorrencial. Veja, tudo isso pode ser nomeado como pai. Por isso, nome do pai. Porque isso oferece uma dúvida à criança de quem é ou que é isso que me separa da minha mãe. Bom, então nos termos aqui colocados, nome do pai é para dizer qualquer coisa que represente a função paterna. Pode ser o próprio pai, o homem biológico. Pode ser o próprio pai, não homem biológico. Pode ser a irmã da mãe. Pode ser a vó da mãe. Pode ser qualquer coisa que se coloque entre a relação da criança e da mãe. Nome do pai. Como eu disse, isso está muito bem representado na metáfora paterna, onde vai deixar claro que nesse processo, então um nome que se estabelece, um nome que não dá para ser completamente nomeado. Porque por mais que a criança procure esse lugar que a mãe agora diz ou tenta se satisfazer, ela jamais vai encontrar. Até porque nem a própria mãe é capaz de encontrar um lugar de satisfação plena. Por isso que ela procura academia, volta a estudar, volta a trabalhar, volta então a ter outras questões, outros processos, mas na verdade ela está assim como a criança procurando um lugar para se satisfazer. E a criança se perguntando que lugar é essa que ela encontrou para poder não estar comigo ou não estar daquele jeito comigo, sendo eu o objeto máximo de desejo dela e ela comigo. Então o nome do pai é principalmente essa característica determinada por aquilo que se coloca no horizonte da mãe, como desejo possível para ela satisfazer, no qual a criança pergunta, mas o que é isso? Por isso que não é quem é isso, por isso que não é mais uma figura, agora é uma
função. Se colocarmos em nossos termos, seria: quem assumiu a função de satisfazer a minha mãe no meu lugar? Em nome do pai. Então a criança nomeia. Pode não nomear com as nossas palavras, mas ela está trabalhando. Ela está trabalhando, então pode ser isso, né? Pode ser aquilo, enfim. Há um tesouro por trás aí de possibilidade. Espero que você tenha gostado de mais um léxico. Não deixe de se matricular no nosso curso de formação em psicanálise. O link está aqui na descrição. Clica aqui, assuma essa grande oportunidade e venha estudar conosco. Aproveite, são vagas limitadas e tem um desconto especial para você. Até lá!